Muito boa tarde. É um prazer estar de novo em contato através desta maneira tão especial que estamos a adoptar por causa da pandemia que estamos a passar, mas é um momento especial. E ainda mais, para mim, é um prazer poder ter comigo aqui o pastor Elisamar. Já daqui a pouco vocês vão a vê-lo, ouvi-lo. Só temos um pequeno problema de a diferença de tamanho, mas estamos a gerir isso. Mas é uma bênção, o pastor Isamar, o pai da nossa irmã Rutilene, uma família, membro da nossa igreja. Eles estão de visitas, mas durante o tempo que eles estiveram conosco, foram de muita bênção para nós e nós queremos que isso também possa chegar a todos vocês. Vamos orar e depois já quero deixar com o pastor Elisamar. Nosso Deus, obrigado. Obrigado por o privilégio que temos de falar da tua palavra, de estudar a tua palavra. E, Senhor, eu quero deixar a vida do pastor Elisamar nas tuas mãos, pedir que seja o Senhor a cuidar dele e a falar através dele nesse tempo. E, Senhor, que sejas tu, através da mensagem do teu servo, a falar nos nossos corações também. Deus, clamamos por nosso país, clamamos, Senhor, por cada um dos povos que estão a experimentar e a passar por essa terrível experiência da enfermidade. Clamamos por misericórdia. Mas também, Senhor, clamamos que tu abras os corações das pessoas e que seja um tempo para que todo mundo possa se voltar ao Senhor e possa ouvir o que o Senhor tem para a humanidade. Deus, acompanhe-nos nesse tempo. Somos gratos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pastor Olisamar, deixem aqui só colocar a parte técnica. Esteja à vontade, por favor. Boa tarde, irmãos, amigos. Nós estamos nos deixando assustar por uma coroa. Tosses e espirros liberam inúmeros mísseis invisíveis que atacam o nosso organismo. Estamos nos deixando assustar com isto. Mas será que há razão, ou há razões para que nos sentamos desta forma? Eu gostaria de compartilhar algumas lições das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, que nos consolam, que nos ajudam a considerar os acontecimentos à nossa volta e se não vale a pena confiar em Deus, não nos deixar apavorar, não nos deixar amedrontar mesmo coisas que acontecem de tamanha envergadura à nossa volta. O texto bíblico que eu gostaria de ler está em Atos, capítulo 24, dos versículos 24 a 25. Nós vamos ler desde o 22 para termos uma ideia mais completa do que aconteceu aqui no texto bíblico. Versículo 22, escute. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias,
Vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele, o apóstolo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo divino, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu te ver vagar, chamar-te-ei. Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Então, o pensamento de hoje, da nossa palavra, gostaríamos de considerar sobre amedrontado por uma palavra. Alguém aí já passou por uma experiência de medo? Alguma assombração levantou seus cabelos? Sentiu arrepios diante de algum terror? Posso imaginar como se sentiu Belsazar vendo só aqueles dedos que escreviam na caiadura da parede do palácio. Daniel capítulo 5. Momento de muito medo, pavor. Pelo texto lá de Daniel 5, nós temos a informação de que seus lombos se relaxaram, seus joelhos batiam um no outro, tamanho era a assombração. Alguém logo estaria dizendo: esse camarada é muito medroso. Mas o que ele presenciou, qualquer um de nós ia encarar com muito medo, na verdade. E, meus irmãos, foi a este ponto de pavor e de medo, que se sentiu amedrontado, o Félix chegou então a gritar: para, Paulo, por agora chega, retira-te, não quero mais ouvir sobre isto. Gente, e o que Paulo dizia para lhe deixar amedrontado? Que verdades apavorantes eram estas? Infelizmente, as verdades do Evangelho hoje são tão distorcidas que não causam mais sentimento de morte, de tormentos. As mensagens hoje são só vitórias, curas, riquezas, prosperidade. Quem são os que aparecem na televisão e dizem: eu sou tal denominação? Nunca um menos afortunado, reconhecendo os seus pecados, mostrando quebrantamento. Enquanto diz a Bíblia, as Sagradas Escrituras, coração compungido e contrito, Deus não despreza. Salmo 51, 17. Muito diferente. O que Deus quer ver de nós é compunção, arrependimento, constrangimento por pecados. Quando os apóstolos pregavam, sofriam oposições. O apóstolo Santiago foi degolado. O evangelista Estevão foi apedrejado. Os que conhecem a Bíblia sabem muito bem disto.
Paulo, em Éfeso, sofreu ataques ferozes de religiosos e autoridades. Mas o que dizia, ou o que disse Paulo, que Félix ficou amedrontado? Primeiro, Paulo discorria sobre justiça, uma virtude que Félix não possuía, pois nós conhecemos como Félix outros, aqueles que desprezam a justiça de Deus, desprezam a justiça. E pensando em justiça divina, é muito sério e está ligado ao comportamento certo. O que nós temos conhecimento não era o comportamento deste homem que se destaca na palavra desse momento, Félix. Ele fazia parte desses que desprezam a justiça divina. Nós encontramos, estaremos lendo em Atos, em Romanos capítulo 1, escute as verdades que aqui aparecem. Atos capítulo 1, Romanos capítulo 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E o versículo seguinte fala quanto à sentença divina. Mas as pessoas desprezam, o homem despreza este conhecimento, não faz caso. Dentre os que se encontram nesta posição, há aqueles que brincam com a justiça divina. Mas a justiça divina não é brincadeira. Nós não podemos considerar algo sem valor. Nós precisamos encarar isso com muita seriedade. Coisa muito séria. Olha o que a Bíblia diz, que as Sagradas Escrituras ensinam. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito sério, amigos. Há aqueles que querem se justificar ou querem justificarem-se a si mesmos. Estes não conhecem as Escrituras. Não sabem, portanto, que não tem nenhuma condição para isto. Justificação é algo que vem de Deus. Só em Cristo o homem é declarado justificado. É uma outra verdade que eu não estarei apenas a mencionar, mas a ler na palavra de Deus, a Bíblia. Está bem aqui em Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta verdade nos apresenta muito clara esta situação, esta condição. O homem não pode justificar-se a si mesmo.
Essa justificação vem de Deus. Uma é que entendemos porque isto é assim, porque o homem está morto. Efésios capítulo 2, versículo 5, diz, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, então a Bíblia esclarece aqui esta nossa condição. Mortos, não é possível nenhuma ação, não temos como fazer nada neste estado que nos encontramos. Outra, o homem mesmo não quer, diante desta verdade que eu estou a afirmar, que o homem não quer, isso aparece em Romanos 1, 28, até que já estivemos a ler, que diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então diz aqui que, havendo desprezado e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, a Bíblia diz esta verdade e nós nos convencemos. Se o homem desprezou, o homem despreza, é porque tinha conhecimento. Apenas desprezou o conhecimento que lhe foi dado sobre a justiça de Deus. E isto era uma das verdades que o apóstolo esteve a falar. Em segundo lugar, Paulo estava a discorrer sobre o domínio próprio. Ele aparece no texto que nós lemos que ele discorria sobre a justiça e também que ele discorria sobre o domínio próprio. E estas verdades ardiam nos sentimentos daquele homem, o Félix, pelo que ele tinha que gritar para Paulo. Já chega, assombrado, amedrontado com estas verdades que ele fazia menção. O que você entende por domínio próprio? O que entendemos por isto? Domínio próprio é a capacidade de controlar-se a si mesmo. Controle sobre os desejos instintivos da alma humana, do eu, que vão contra o que nos ensina a palavra de Deus e o que Deus espera de cada um de nós. Domínio próprio traz liberdade para fazer o que é certo. Quando a Eva, lá no jardim, foi visitada pela serpente, a proposta da serpente, de Satanás, para Eva, é que ela, experimentando o fruto que Deus havia proibido, ela passaria a conhecer o bem e o mal, só que ela não foi avisada que, passando a conhecer não só o bem, mas também o mal, ela não teria domínio, ela jamais estaria se dominando para a prática do que é bom. Daí o problema, daí alguma coisa que trouxe bastante prejuízos para toda a raça humana. E domínio próprio faz parte de uma renúncia à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosamente nesta era de tanta corrupção e perversidades. Nós podemos ler ou voltar para a leitura da palavra de Deus. Agora eu quero lhe convidar a ler Provérbios, capítulo
25, Provérbios capítulo 25, onde estaremos a ler uma verdade bem séria diante do que nós estamos a falar. Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Escute, veja, conheça, saiba o que a Bíblia diz quanto à falta desta virtude na nossa vida, no nosso viver. Uma outra referência, uma outra verdade também, agora no Novo Testamento, lá em 2 Pedro, vamos até lá, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, aqui está, 2 Pedro, o capítulo 1, do versículo 5 e 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então aqui aparece se destacando com uma certa influência na nossa vida essa virtude sublime, o domínio próprio. Domínio próprio é uma recomendação divina. Logo após a queda, Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando o caso do primeiro crime, do primeiro homicida, Deus falou para Caim: o pecado está diante de ti, mas a ti cabe a você se dominar. Então, desde o início, esta verdade se destaca, assim completando a nossa vida agradável e aceitável diante de Deus. Domínio próprio completa o fruto do Espírito Santo, com a garantia de neutralizar a autoridade da lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Falta dessa virtude resulta em pecado. Foi isto que faltou em certa percentagem ao rei Davi, quando cometeu aquele comportamento um tanto feio que está registrado nas Sagradas Escrituras. Quem assistiu o pastor Carlos falando ontem à tarde, o pastor fez menção a esta fraqueza do rei Davi. Graças a Deus que ele reconheceu seu pecado e Deus lhe perdoou, embora ele teve que sofrer castigo muito sério. Falta desta virtude resulta em morte. Uma história que os que conhecem a Bíblia, os que já têm lido a Bíblia, sabem muito bem o que aconteceu com Ananias e Safira, Atos capítulo 5, por não se dominar diante de um certo recurso que haviam adquirido e querendo participar no sustento dos apóstolos, dos discípulos, quando a igreja estava a se iniciar. Ananias e Safira venderam um campo por um certo valor e queriam gozar da mesma honra de dedicarem, de dividirem com os apóstolos. Levou uma parte do dinheiro e escondendo uma outra. Não se dominaram diante disto. E a Bíblia nos
faz saber claramente do castigo que eles sofreram. Morreram um, logo depois o outro. Então, domínio próprio é algo, é uma virtude excelente que você deve cultivar na sua vida. Finalmente, irmãos, o que Paulo falava que Félix se espantou, se assombrou, se apavorou? Paulo falava do juízo vindouro. Este é que é apavorante. Félix simplesmente não conhecia o estado em que se encontrava. Não eram os seus pecados que o condenavam, mas seu estado de condenação é que o levava às suas libertinagens. E por isso ele se deixou assombrar, apavorar, amedrontar ao ouvir sobre o juízo divino. Ao ouvir sobre o dia do juízo, isso o apavorou. E, meus amados, não é para menos, de forma nenhuma. Pois em Mateus, capítulo 13, versículo 49, versículo 50, nos é apresentada uma verdade digna de que estejamos aqui a examinar. Mateus, capítulo 13, versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Seria uma situação pior do que a que estamos a encarar em nossos dias e que estamos nos deixando assombrar, apavorar, nos preocupar, correr para o mercado, comprar 900 rolos de papel higiênico. Hoje saiu um vídeo de um homem da roça, ele abrindo valas e a mulher enterrando papel higiênico, e aí lá estava escrito: não precisa se preocupar, já estamos produzindo. E de tudo o pessoal faz uma brincadeira. Mas é isto. Ainda bem que existem esses que fazem essas brincadeiras que trazem certo alívio quando a gente está, aqueles que se deixam apavorar por poucas coisas. Surgem esses que ajudam a não se desesperar até a morte. Assim será na consumação dos séculos. Os justos para a vida eterna, e os outros serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados, exemplo maior, não é necessário um exemplo melhor, maior, do que nos é apresentado em Lucas 16, quando o rico, que gozou de todas as vantagens que tinha nesta terra, ao lado de Lázaro, que tinha nada para desfrutar aqui, e todos os seus bens, todo o que ele tinha de melhor, experimentou aqui, mas quando ele levantou os olhos, estando lá em chamas, chegou a pedir que o Abraão mandasse Lázaro molhar o dedo, aquele dedo velho, sujo, que coçava as feridas. Ele agora queria, por se encontrar em tamanhas tormentas, ele agora queria que aquele dedo lhe refrescasse a língua com uma gota de água. Você já pensou? Isto é algo muito sério. Félix teve razão em se deixar amedrontar ao ouvir o apóstolo discorrer sobre esta verdade séria que cada um de nós precisa encarar. Alguns se revoltam
quando ouvem essas verdades das Sagradas Escrituras, quando descobrem, quando conhecem. Estou me lembrando de um homem muito bem conhecido, lá da terra de onde temos chegado. Ele era muito amigo dos missionários e assistia os cultos quando os missionários nos anos 60 chegaram naquela região e pregavam o evangelho, e ele se engraçou. Ele gostou de ouvir as pregações dos missionários, mas ele era muito religioso na sua religião. E ao ouvir o pastor missionário falar de inferno, ele se revoltou, ele não quis mais saber daquilo, dizendo ele, por um certo conhecimento, que Deus é amor e que jamais estaria mandando ninguém para o inferno. Não quis mais saber dos amigos, dos missionários, não quis mais saber do evangelho, ao descobrir esta possibilidade. Então, alguns se revoltam, mas a gente sabe também que outros zombam da verdade bíblica por desconhecerem o caráter de Deus, porque não são os pregadores que afirmam estas verdades. Como pregadores, até gostaríamos de esconder para não espantar, mas não nos sentimos com esta liberdade, pois com certeza mais tarde haveria decepções, frustrações, porque esta é uma verdade das Sagradas Escrituras. Você passando a descobrir o caráter de Deus, jamais estaria zombando de algo tão sério. Não se engane. Deus, que é amor, a mesma Bíblia, seja ao ser Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você vai encontrar essa verdade. Deus é amor, mas ele também é justiça. E foi esta justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Ao ouvir sobre isso, Félix se espantou. Félix se apavorou, não queria mais ouvir. E qual vai ser a sua reação? Ao conhecer essas verdades puras, verdades sublimes, verdades das Sagradas Escrituras, verdades que aparecem, não se deixe espantar, não se assombre, mas, pelo contrário, é o momento de você correr para Jesus Cristo. Ele é o nosso consolo, ele é a nossa certeza. Ele providenciou, ele preparou, ele conseguiu fazer com que os nossos pecados, pois a falta destas virtudes que nos levam aos pecados, estão resolvidos em Cristo Jesus. Na cruz, naquilo que Jesus realizou, você estará encontrar todo o necessário para não se deixar apavorar, não se deixar amedrontar com aquelas coisas desta vida que acontecem, que podem nos trazer prejuízos, nos ceifar a vida física, mas a justiça divina, a justificação de nosso Senhor Jesus Cristo estará salvando, estará livrando nossa alma do inferno, do juízo vindouro, para este ponto, para esta posição de sermos lançados para o lago que arde com fogo e enxofre, onde o verme não morre e nem o fogo se apaga.
Que Deus te conceda a graça para, ao conhecer as verdades das Sagradas Escrituras, não se decepcionar, não se frustrar, não se rebelar, mas procurar o quanto mais cedo ajustar-se com Deus por meio de Jesus Cristo, que é a nossa justificação, que é o nosso perdão, que é a nossa salvação. Que Deus nos conceda, que Deus nos ajude a abraçarmos Sua palavra e a sentirmos o consolo agora, e se for a vontade de Deus, nós não estaremos nos desesperando, porque nós temos esperança em Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado por essa a meditação na palavra do Senhor e poder realmente nos animar e nos desafiar a colocar a nossa confiança unicamente em Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais, vamos a pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja realmente a tocar os nossos corações e que Ele seja a resposta para tudo aquilo que nós estamos a passar nesse tempo. Uma coisa que eu gosto muito de pedir ao pastor Isamar é que ele ore. Eu gosto muito da sua oração. Eu quero pedir agora que ele possa orar para nos despedir desse tempo juntos. Vamos orar, pastor. Deus, nosso Pai Celeste, Deus bendito, nós te agradecemos no momento para estar com a tua palavra e podermos meditar nela, podermos achar, encontrar nos textos bíblicos, nos textos sagrados, as informações, as advertências, as possibilidades, a certeza de que em Jesus Cristo, ou melhor, nele, tendo a Jesus como nosso Todo-Poderoso, não nos deixar assombrar, desesperar com acontecimentos, com o que acontece nesse mundo, provocado até mesmo por homens. Ó Deus, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, que venhas a nos conceder toda a graça, todo o domínio que nós precisamos para encarar, para nos conduzir nestes dias, quem sabe quanto tempo estará durando, por quanto tempo estará se estendendo os últimos acontecimentos de fama, de tamanho mundial, mas que tu nos concedas a graça para resistirmos firmes com até mesmo a possibilidade de tranquilidades, conhecendo a tua palavra ou por conhecer a tua palavra, que nós não podemos acrescentar nem tirar nada da nossa vida, tamanho nenhum, milímetros, centímetros, ou distâncias maiores ou menores, não nos compete. Faz-nos, Senhor, conhecedores disto, mantermos calmos, serenos, tranquilos, pois estamos convictos
de que tu tens todo o poder, todo o domínio em tudo aquilo que criaste. Se foi do sentimento, da sabedoria humana, a invenção para estarmos sofrendo as ameaças de morte destes dias, se foi apenas falta de cuidados com respeito à alimentação, higiene, seja o que for, Deus bendito. Não nos interessa, na verdade, sabermos a origem, mas o que nos interessa é que tua graça nos mantenha calmos. Que a tua graça nos mantenha esperançosos. Não nos deixe, ó Deus, desesperar. Oramos por todos os nossos irmãos, tu sabes, e vês aqueles que estão a nos ouvir, que eles também tenham toda a tua graça, que eles desfrutem do consolo divino, na certeza de que intranquilidades, preocupações, ansiedades só prejudicam, que não contribuem para nada de melhor, de bom. Pelo contrário, só prejuízos. Ajude-nos a que nós estejamos caindo em ansiedades. Senhor, te rogamos que visites aqueles que ouviram mais uma vez a tua palavra e que estarão ouvindo, uma vez que muitos outros estarão a fazer o que fizemos agora, as advertências, as chamadas para a tua palavra sairão de todas as formas, em jornais, em televisão, no telemóvel, seja o que for, mas nós sabemos que em todos estes instrumentos de notícias e informações estarão cruzando os ares e nós podemos captar e ouvir, assistir, e por meio disso, e também de modo especial, que nos disponhamos a correr para a tua palavra. Que aqueles momentos de incertezas, de aflições, nós estamos bastante convictos de que mães com crianças ou próximo a terem uma criança, a preocupação é maior, visto que não só pensam em si mesmas, mas também os pais, especialmente nos filhos, nas crianças, especialmente as ainda pequenas, que depende de muito cuidado, de todo cuidado. Que tu esteja a suprir todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos ouvem. Ó Deus, cremos que tu és poderoso para tudo isto. E se for para a tua glória, que nos conduzas fortes, esperançosos, calmos, tranquilos. Também para a tua glória, ó Deus. Caso se completem ou esteja a se completar tua determinação em nossas vidas, ajude-nos a nos convencer que o Senhor é soberano em todas as coisas. E que nada acontecerá sem que o Senhor permita, sem que o Senhor tenha já preparado. Então, recebe nossa adoração, acode-nos em nossas necessidades, escuta, ó Deus, cada uma de nossas orações, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Muito obrigado novamente, pastor Elisamar. E fica o convite para nos acompanhar de novo na semana que vem. Nós vamos a estar atentos às notícias e vamos estar comunicados, graças a Deus que temos os meios para fazê-lo, e orar uns por uns outros, orar pelas nossas famílias, pelas nossas cidades, pelo país, por aqueles povos que estão sendo afetados nesse momento também. Eu oro e peço ao Senhor pela Itália, principalmente lembrando uma família que nós amamos muito, conhecemos, o Francesco e a Cláudia, que estão a passar por um tempo difícil e estamos a orar por eles. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele fique conosco. Deus os abençoe.